Olá, bom dia! Quinta-feira, 24 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o advogado e coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma, e o economista Hamilton Marques. Obrigado pela presença de vocês. Hamilton, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Baixada. Hoje é um dia da gente falar de economia e levar informação diferenciada para as pessoas entenderem como é que funciona um pouquinho melhor. Sempre um pouquinho mais de informação, claro. Não faz mal para ninguém, né? É necessário, é necessário. É necessário nessa crise que a gente está vivendo. Quaresma, prazer receber você mais uma vez aqui no programa. Já se tornou da casa, comentarista da casa já, né? Para com isso, o prazer é meu. Bom dia, Hamilton. Bom dia. Prazer participar. Vamos sempre agregar e trazer informações aqui ao consumidor. Que é o que a gente mais preza, a informação de qualidade aqui no Bom Dia Baixada. Vamos então às notícias do dia. Pela Operação Lava Jato, executivos da Odebrecht iniciaram nesta quarta-feira os procedimentos para assinar acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal. Advogados da empreiteira e procuradores fecharam os termos do processo. Cerca de 80 executivos da empresa devem assinar tais acordos. Após as assinaturas, os executivos devem passar a prestar depoimentos ao Ministério Público para confirmação de informações e documentos que foram repassados em termos de confidencialidade. Por envolver dezenas de executivos, as delações devem levar mais de um mês, uma vez que cada um deve ser ouvido individualmente. Essa nova fase da Lava Jato é tida como a de maior impacto de investigações. No mínimo, 130 políticos devem estar envolvidos. Como é que vocês, nossos convidados de hoje, como é que vocês analisam esse cenário político do país? Rafael. Olha, de forma bastante alarmante, né? E apreensiva também, né, Paula? Bom, ali fala em 130, já li e vi algo próximo a 200 Sim. também, né? Quer dizer, certamente nós teremos desdobramentos da Lava Jato, porque senão fica uma coisa infinita ali, né? Quer dizer, você não consegue conduzir corretamente, adequadamente, num curto prazo, como vem sendo feito, uma investigação dessa magnitude. Então, nesse novo capítulo que se coloca, provavelmente nós teremos um desdobramento, enfim, uma outra ramificação da Operação Lava Jato. Agora, com relação à questão política, me parece algo que vem para desanimar, de certa forma, toda a população, não é? Muito se falava em relação à mudança de governo, à mudança da economia e uma possibilidade de reestruturação, de resgate de tudo isso. A gente está concluindo quase 2016 e, pelo que se tem visto, 2017 não garante aí boas perspectivas, melhores perspectivas, então a coisa ainda está longe de decolar, né, de melhorar. E tudo isso, enquanto a gente não superar essa etapa, não falar, não vencer a questão da Lava Jato, me parece que fica uma coisa ali amarrada na outra. A delação, nessa amplitude que se tem e que provavelmente virá, vai causar muito estrago lá, ou muita coisa em Brasília, por conta dos números aqui envolvidos, mas também e principalmente porque assinado o acordo de delação não basta eu falar, né? Quer dizer, eu preciso ter meios ali, elementos de prova para demonstrar provas reais, né? Aquilo que se está falando. E me parece que agora é o último momento para isso, não é? Porque mais um pouco, se aquilo que eu tenho a ofertar for colhido ou obtido por outros meios, na verdade a minha delação não vale para mais nada. Então, me parece que a Odebrecht postergou até onde podia, ao máximo, porque ou faz isso agora realmente, ou perde essa possibilidade de ter alguma compensação em razão de tudo aquilo que foi ventilado, tudo aquilo que foi praticado. E está tudo sendo muito bem negociado, eles estão tendo uma cautela muito grande. Como é que você avalia essa situação, Rafael? Eu penso que isso já poderia ter sido feito antes, né? Eu analiso a questão da seguinte maneira: se fosse para participar da delação, já teria feito anteriormente, até porque talvez a minha moeda de troca, ali, meu poder de barganha, tivesse sido maior, ainda é bastante grande, mas poderia ser maior antes. E eu já poderia também ter dado outra destinação, outra direção ao caso, né? Quer dizer, já fazendo com que essa investigação se proliferasse, enfim, se disseminasse para outras pessoas, eventualmente, que
possam estar envolvidas. Então, me parece que vem de forma tardia, né? Vem tardiamente isso. Agora, já que se optou por isso, então vamos avaliar e verificar o que de fato se colocará à mesa agora e quais são esses 130 ou quem são essas pessoas que estão envolvidas. É difícil de traçar esse cenário, por que vir essa delação tão tardiamente? Será que é pela quantidade dos envolvidos? Me parece que seria a última maneira, a última alternativa, o último recurso, né? Quer dizer, se tentou ali de todas as formas, a princípio seria, falando do caso da Odebrecht, me parece que nem no pior pesadelo se pensava numa manutenção de prisão por tanto tempo, não é? Então, já pelo mais de ano isso, já se tentou por várias maneiras ali o relaxamento da prisão, revogação da prisão, houve condenação, enfim. Então a coisa está de uma forma que judicialmente ou pela fase recursal realmente vai ficar muito difícil. Então a ideia da delação é justamente aplacar, minimizar o efeito da condenação, o efeito da pena, enfim, reduzir isso justamente. Você vê que tem casos de pessoas que já fizeram a delação e tem uma situação penalmente falando mais confortável. Sim. Então é isso que se busca e é isso que se pretende. O que se estranha, e eu imagino que o telespectador também entenda dessa forma, são grandes empresários presos, né? Grandes empresários, alguns ou muitos políticos, não é? Enfim, pessoas que têm essa relação umbilical, misturando o público e privado com a questão da Odebrecht. Você vê que era uma prática disseminada e recorrente, né? Quer dizer, de presente, de caixinha, de mesada, enfim, coisas que fogem a qualquer ordem natural, não é? Então, grandes empresários como a Odebrecht, que eu me referi, né? Os políticos já demoraram para ser presos até. Sim. O que a gente vê, o pessoal da Odebrecht preso há muito tempo e por isso esse acordo aparentemente tardio. Vamos ouvir a opinião de um economista em relação a esse assunto? Como é que um economista projeta uma situação política e econômica no país dessa forma? É interessante que essa questão da Lava Jato está trazendo para o país a questão do custo social e econômico. Porque a partir do momento que os governantes têm uma gestão fraudulenta, onde eles passam dinheiro público para o privado de forma corrupta, isso projeta um custo. E esse custo terá que ser pago, terá que ser coberto pela sociedade civil. A sociedade é chamada a participar desse processo de esvaziamento do caixa através de tributos. Então, até que ponto nós estamos numa encruzilhada, num momento histórico do Brasil, de que a gente deveria discutir que tipo de gestão nós queremos? Hoje se fala, com muita propriedade, da PEC dos gastos. A PEC é muito importante, mas a grande questão é como vai ser a PEC e quem paga o ônus da PEC. O ônus será dividido somente com a classe trabalhadora e os empresários, que hoje estão altamente endividados, ou a elite bancária também participa desses custos? Pelo que eu tenho estudado, a elite bancária não participará desses custos, uma vez que, diminuindo a despesa do governo federal, vai existir uma margem maior para o pagamento de juros. E isso é um negócio bastante atraente para os bancos. Que a PEC tem que ser feita, isso é consenso. Agora, o que se discute é como será feita. Um outro fator também que eu acho questionável: por que a PEC tem que ser colocada na Constituição Federal? Quem é que está exigindo esse engessamento desse plano? É o povo? São os banqueiros externos? São os banqueiros nacionais? Por que tem que existir a garantia de que os gastos estarão limitados ao nível da inflação do ano passado? Para que sobre uma margem maior para a taxa de juros e para o endividamento do governo. Espero eu que com a PEC o governo possa estruturar as dívidas no sentido de fazer obras de grande impacto,
as obras de infraestrutura e promover obras de construção civil, que são grandes geradores de emprego. Mas essa é uma expectativa. A gente não sabe se isso vai ser feito. O que a gente tem certeza é que os gastos serão contidos e fixados de forma constitucional. Se quisermos mudar isso, teremos que esperar 10 anos. E mesmo assim, para alterar isso, o quórum é um quórum de 3/5 do Congresso em 2 votações. Ou seja, é um plano muito difícil de ser alterado. Mesmo que não dê certo, não vai ser alterado de forma rápida. Uma outra questão que se coloca, por que não se discute isso com outros setores da sociedade? Estamos aprovando um plano que mexe com a vida de todas as pessoas de forma rápida. Como se, sem o plano, o governo federal não tivesse condições de diminuir o gasto da máquina pública. É verdade que a Previdência tem que ser reformada, mas isso nem entrou em discussão ainda. Hoje o que se fala são os gastos primários do governo. São aqueles gastos que não se entram juros. São as despesas do governo. Isso poderia ser combatido já, mesmo antes da PEC. A PEC poderia estar sendo discutida com os setores da sociedade, com os economistas, com os advogados, com os engenheiros, com os trabalhadores. Afinal de contas, é uma medida muito importante. E ela está sendo discutida somente a nível de Congresso. E quem são os nossos congressistas? São os mesmos que serão denunciados pela Operação Lava Jato. Então eu pergunto, será que o Congresso é confiável para decidir os rumos do país? Será que não falta um pouco mais de discussão da sociedade sobre a PEC? Essa é a grande questão que eu coloco. Do ponto de vista econômico, o país não cresce. Por quê? O país trabalha para pagar impostos para que uma elite possa malversar o dinheiro. E não só malversar o dinheiro. Quem está lá malversando o dinheiro também não é um bom administrador. Então o povo paga 2 vezes com o dinheiro que sai indevidamente do setor público, com obras superfaturadas, e a população também é chamada a pagar pelos efeitos deletérios de uma administração ruim. Supõe-se que quem frauda não gastará tempo, não gastará energia fazendo planejamento, fazendo um trabalho consciente para o povo. Perde-se 2 vezes. Hoje o país vive um caos, as empresas altamente endividadas, as pessoas físicas endividadas e tudo é tido como normal. Hoje se discute se Gedel fez pressão, se ele chorou. É uma grande bobagem. O que deveria estar sendo discutido, e isso é uma grande contribuição que a TV Santa Cecília está fazendo, é discutir rumos para esse país. Que país nós queremos? É esse país que foi de 1500 até agora? Ou é um país em que os gestores tenham que ter competência moral e técnica? Isso deveria estar sendo discutido, isso deveria estar sendo colocado na mesa. Mas, infelizmente, fica se discutindo o apartamento do Gedel Vieira Lima, o que é um absurdo. Olha, ufa, excelente reflexão, uma aula. E hoje o programa vai ser nessa faixa, para que as pessoas realmente possam refletir. E o mais importante, que é o que a gente fala aqui diariamente, o poder, na verdade, está na mão do telespectador, que é você que vota.
Concorda? Concordo, Falar, o que claro. falar depois de tudo isso, dessa aula do Hamilton? Não, e o Hamilton me parece que toca num ponto bastante interessante, que tão ruim quanto a corrupção é essa falta de planejamento ou de gestão aqui, quer dizer, de fato o contribuinte ele perde mesmo duas vezes, é isso que a gente fala, a gente bate muito na tecla da corrupção e talvez seja um mal aqui que precise, né, ser estancado, extirpado, mas para a corrupção, a falta de gestão de planejamento e aí, portanto, de capacidade, preparo para certos cargos é pior ainda, não é? Então, além de você não ter a destinação correta do recurso, ainda aquilo que é obtido é utilizado em prioridades que não são prioridades da população. Esse é o ponto, né? Quando a gente pega os princípios da administração pública, etc., eu preciso sempre me pautar por aquilo que é de interesse da coletividade, de interesse da população, e não interesses próprios ou interesses particulares, porque aí é o pior dos mundos, né? Então, é nesse aspecto que vale muito mesmo essa análise, essa reflexão, para que a gente, lógico, combata a corrupção, mas também paute as nossas escolhas por pessoas mais preparadas para esses desafios que são grandes. Uma comissão especial da Câmara destinada a analisar o conjunto de medidas contra a corrupção aprovou na noite de quarta-feira, por unanimidade, o texto base do parecer do relator Onyx Lorenzoni, do DEM. As propostas devem seguir para a Câmara dos Deputados, onde poderão receber sugestões e modificações. O projeto de iniciativa popular foi apresentado com 10 propostas para combater a corrupção e teve mais de 2 milhões de assinaturas. Vamos agora, eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês analisam essa situação? Será que realmente essas investigações da Lava Jato contribuem com... Se a gente for juntar tudo isso que está acontecendo nesse cenário político, uma coisa contribui para a outra? Olha, uma coisa contribui para a outra, mas aqui penso que menos é mais, não é? Quer dizer, quanto menos o Congresso, Câmara e Senado participarem ou mexerem aqui na proposta de iniciativa popular, melhor, né? Se a gente fizer um paralelo com o que foi o Código de Defesa do Consumidor, a lei é uma lei vanguardista e à frente do seu tempo, justamente porque ela foi idealizada por uma comissão de juristas, né? E fizeram ali toda a espinha dorsal do Código de Defesa do Consumidor. Os parlamentares, deputados e senadores tiveram um papel de coadjuvante aqui. Então, essa ideia defendida largamente pelo Ministério Público Federal, né? Até o Procurador-Geral da República fez a defesa do projeto, me parece que menos intervenção aqui do parlamento seria melhor, até porque isso pode desagradar interesses deles mesmos, né? Então, nesse aspecto, já que a gente voltou na questão da Lava Jato e se fala da Lava Jato e se tem no centro ali, no olho do furacão, como se diz, políticos, o problema é que a lei aplicada por um é idealizada e aprovada por outro, né? Então, e esse outro que vai se encarregar de aprová-la, no caso os parlamentares, deputados e senadores, alguns ou muitos estão diretamente ligados a essa situação. Então, novamente, a gente tem aquela colisão de interesses próprios com interesses, né, próprios e espúrios com interesses da população. E já que é a possibilidade de resposta, essa medida, essa proposta, esse projeto de iniciativa popular vem, de certa forma, a dar essa resposta à população, né? Porque se a gente não pode mudar o que passou, pelo menos a gente pode fazer diferente para frente e mudar o futuro. Então a ideia, me parece, que é justamente essa de tornar mais enfática, mais enérgica essa resposta em casos como o que nós vivenciamos até agora. O que a gente vê é exatamente o que a aula que você deu, né, Hamilton, faz essa análise. Os políticos, como bem disse o Rafael Quaresma, eles na verdade estão legislando em causa própria. Essas novas leis que eles querem aprovar têm a ver com as delações. A gente sabe que agora, com essas delações, que a gente ouviu falar que na faixa de 130 políticos, mas a gente sabe que esse número é muito maior. A verdade é, quem sobra para as próximas eleições? E essa pergunta a gente vem
fazendo as próximas eleições para a presidência, quem é que vai sobrar para se tornar candidato? E aí fica a pergunta para o telespectador, em quem você vai votar diante de praticamente todos envolvidos em algum tipo de corrupção ou envolvido dentro de alguma dessas investigações que a Polícia Federal tem feito. Como é que você avalia isso? Eu acredito que, como o Quaresma bem colocou, as iniciativas que partem da sociedade são iniciativas mais bem elaboradas, bem mais sérias do que aquelas iniciativas que são gestadas no Congresso. Por quê? O Congresso, infelizmente, tem um baixo nível. Pessoas que foram eleitas para representar o povo não têm compromisso com a população. Outros, além de não ter compromisso, não têm discernimento, não têm competência. E uma parte não tem nem ética para estar representando o povo. Nas próximas eleições, eu acredito que o povo deveria ser melhor informado sobre quais são os requisitos de um congressista, de um parlamentar. Mas como que o povo vai ser informado se o lazer é um lazer que não instrui? Tirando algumas iniciativas como essas da TV Santa Cecília, eu não vejo grandes programas instruindo, falando sobre requisitos para um parlamentar. Então nós temos situações aberrantes, como votação maciça em Tiririca, em pessoas que não têm qualificação, mas que o povo acha engraçadinho eleger essas pessoas. É um grande momento para o Brasil refletir se nós poderemos mudar a história do Brasil ou se nós queremos continuar do jeito que sempre foi. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho agora de economia. Tem uma notícia importante para amanhã, mas sempre com cautela, e temos um economista para falar sobre isso aqui também. Vamos falar da Black Friday, que foi criada pelo setor do varejo nos Estados Unidos e acontece nessa sexta-feira, após o feriado de ação de graças lá para eles, mas um dos mais tradicionais da América. A mega promoção de vendas se espalhou por vários países, como Canadá, Austrália, Reino Unido, Portugal, Brasil, entre muitos outros. Esta é a 7ª edição da Black Friday no país e abrange vendas online e estabelecimentos dos mais variados ramos do comércio e serviços. Eu pergunto para os nossos convidados de hoje, é importante uma promoção como essa, mas também é importante economizar diante da situação de crise. Como é que você avalia primeiramente, Rafael? Hoje você tem o ponto e o contraponto aqui. Hoje você tem. vai ver a questão do consumidor e também, né, estamos completos aqui da empresa hoje. E do empresário, enfim, é interessante mesmo essa fala, que são falas convergentes, penso eu, né? Nós avaliamos, de fato é a 7ª edição, começou em 2010, então vamos para a 7ª, com algumas adequações, adaptações, digamos, para o nosso mercado interno aqui, não é? Então, primeiro que a gente não tem esse feriado que antecede a promoção, porque aí lá ela tem uma razão de ser, né? Que é de desovar estoque, queimar produto, aquilo que ficou na prateleira, aquilo que ficou encalhado, é vendido a preços muito convidativos, porque já se prepara agora o estoque para as festas de final de ano. Aqui, embora não tenhamos o feriado, a data é propícia na medida em que não há nada a se comemorar no calendário dos lojistas no mês de novembro, né? Então você consegue preencher aquele ato ali de Dia das Crianças para Natal e com isso movimenta a economia. Em tempos de crise, penso, aí também vou com atenção ouvir o nosso economista Milton, penso que é uma forma de estimular, de certa forma, não só a economia, comércio, venda, etc. Agora, falando pelo consumidor e as cautelas necessárias ao consumidor, é que tenha muita atenção aqui. Não é fácil a lição de casa, que é de se prevenir e, na verdade, de forma antecipada, já buscar uma informação de preço. Nós aqui do Procon de Santos mapeamos e planilhamos mais de 250 itens para auxiliar o consumidor nessa busca de preço. Agora, você tem sites na internet especializados nisso, não é, que fazem essa verificação média de preço, e isso é importante para que a gente evite o que no ano passado tivemos menos. Eu
eu desde 2013 venho acompanhando, não é? Mas em 2013, em 2014 mais, em 2015 menos, aquele ditado que ficou conhecido como tudo pela metade do dobro, não é? Então você tinha um produto, sei lá, era um refrigerador a R$ 2.900, 2 dias antes da Black Friday ele ia para 4 e pouco, 4.200, e aí você concedia um desconto que era ilusório e real. Para evitar situações como essa, o que grandes redes vêm fazendo, e não há nada de ilegal nisso, desde que, claro, o consumidor tenha essa informação. Diferentemente do comércio norte-americano, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, eles não participam integralmente da Black Friday. Então, as lojas escolhem certos produtos de alguns segmentos e colocam esses produtos como um atrativo ao consumidor. Pode? Pode. Agora, o consumidor precisa saber se realmente ele está adquirindo um produto que é da Black Friday, que está na Black Friday, portanto teria uma margem ali de desconto maior, ou se simplesmente ele é atraído por aquela promoção, mas na verdade acaba adquirindo um produto que está em condição normal ali de preço, sem nenhum incentivo, sem nada que o atraia para isso. Como é que o Procon age diante da Black Friday? Ele acompanha antes o mercado e depois? Como é que funciona, Exatamente, Rafael? Né? Para evitar situações como essa, o que nós vimos fazendo, mapeamos e planilhamos esse preço, e amanhã todos os fiscais estarão, eu estarei também, nos centros de compra, Centro, Gonzaga, Boqueirão e Aparecida, para confrontar os preços que foram colhidos em setembro e outubro, né? Era segunda quinzena de setembro e mais o mês de outubro, para a gente ver agora se esse preço se manteve, se teve realmente o desconto alardeado, se é um produto que não participa da Black Friday, mas justamente para verificar se não há essa oferta enganosa, essa maquiagem na promoção, porque isso, pela lei, obviamente, dá direito ao consumidor de exigir o cumprimento forçado da oferta, né? E hoje está muito fácil do consumidor se municiar dessas informações, dá o print na tela, tira a foto do celular, ele consegue mostrar esse antes e depois e com isso compelir o comerciante, o estabelecimento, o fornecedor a fazer o cumprimento forçado da oferta. Então aquele preço que é irreal, que é ilusório, pode ser alterado e, portanto, praticado o real, o correto para o consumidor. Como você disse, você vem acompanhando desde 2013. Como é que você faz uma avaliação rápida desses últimos anos? Realmente a Black Friday tem feito, tem se mantido bem, de uma forma correta, como o mercado deve ser? Ou essas falsas promessas ainda continuam? Não, quando a gente pega a ideia, a gente importa a ideia, a gente poderia importar não só a ideia, mas a essência também, tudo, né? Até porque no nosso segmento aqui, né, e a questão da oferta no Código de Defesa do Consumidor, ela não é impositiva, ela não é obrigatória no sentido de obrigar o consumidor a ofertar. A partir do momento que ele opta pela oferta, aí sim ela se torna obrigatória, como diz a lei, vincula, né? Então, eu sou comerciante, eu não quero participar, nada me obriga a participar. Porém, se eu delibero, manifesto a intenção em participar, é interessante que eu o faça para realmente conceder algo ali a mais ao consumidor. O que nós temos visto é uma certa seletividade disso, né, Paula? Porque a criatividade dos lojistas, comerciantes, ela é inegável, e aí essas adaptações, né? Eu não ponho toda a loja, eu ponho alguns segmentos. Essas adaptações acabam fazendo com que o consumidor continue atraído pela oferta, continue aguardando a Black Friday, ainda que isso não signifique verdadeiramente para ele uma compra vantajosa. Essa pesquisa prévia, essa análise antecipada permite isso e mais. Às vezes, produtos que não são os mais vendidos, estes sim têm uma boa possibilidade, porque aí se aproxima muito da realidade que acontece nos Estados Unidos, né? Então, aqueles que são menos vendidos, que têm menos aceitação até, estes têm um desconto mais agressivo e, portanto, permitem aí bons negócios. Com essa crise econômica, cai bem a Black Friday, não? Para os empresários, como é que um economista avalia isso? Sim. Embora tenha a cautela, que agora que a gente vai falar também. É uma grande oportunidade, né, de se vender um pouco mais, de se desovar os estoques, de aumentar o faturamento. As empresas do varejo também estão endividadas, também têm problemas com bancos, com fornecedores e com o fisco, principalmente aqueles que não são do Simples, né, que estão no lucro presumido, tem alguns problemas aí de tributação. A Black Friday, como o Quaresma colocou, é uma oportunidade excelente para se vender mais. Ora, do lado da população, o que eu acho interessante é evitar o consumo por impulso. Não comprar coisas desnecessárias.
ou comprar a última geração do celular porque a filha gosta de um celular mais bonitinho. Isso é bobagem. É entrar num processo de endividamento que daqui a pouco a pessoa não consegue pagar. E a pessoa não conseguindo pagar, as consequências são danosas. Na sociedade existe a tendência das pessoas com menor renda serem mais consumistas, talvez por estarem mais suscetíveis às campanhas publicitárias. E as pessoas com um nível de instrução e, portanto, de renda maior, tendem a fazer uma análise mais crítica, se eu preciso comprar esse produto ou não. Em precisando, a Black Friday é excelente. Eu quero registrar aqui que o PROCON é vital para que a gente não caia na barbárie. É o famoso jeitinho brasileiro que a gente sabe que as empresas dão, né? Porque se não for o PROCON, vai ter promoção da metade pelo dobro, como o Quaresma colocou. Né? Do ponto de vista econômico, excelente oportunidade para se vender mais, desde que também as pessoas tomem cuidado para não fazer compras por impulso. Rafael, aí eu te pergunto, quais são as maiores reclamações depois dessas promoções absurdas aí? Quais são os maiores problemas? A questão do prazo para entrega, não é? Forma de pagamento e também a cautela, a verificação aqui da idoneidade do site, né? A Black Friday ela ataca em dois grandes segmentos do comércio físico, esse monitorado pelos órgãos municipais, não é? Então pelos PROCONs municipais. Que é mais fácil de monitorar. Né? Né? Do comércio eletrônico, esse concentrado na Fundação PROCON do Estado de São Paulo, que aliás começa, salvo engano, às 2 da manhã já essa força-tarefa para monitorar os sites, dada a abrangência desse tipo de contratação, né? E aí também a reclamação online. Mas o que é importante verificar? Tanto nós aqui quanto a Fundação disponibilizamos uma lista com mais de 300 sites não confiáveis. Se eu optar pelo comércio eletrônico, é importante saber qual é a reputação desse site, Sim. O que se diz dele nas redes sociais. Né? Então veja o PROCON, veja Reclame Aqui, veja outros sites para saber se ele é ou não confiável, principalmente se você, consumidor, nunca comprou nada dali, não é? Desconfie também de preços que são muito fora da normalidade, ali, da média, não é praticada. Então eu tenho, sei lá, um iPhone, custa R$3.500, eu vejo de repente por R$700, R$800, é muita diferença. Então, ainda se agregado a isso vier a única opção de compra através de boleto bancário, é mais um motivo para desconfiar, porque ainda pelo cartão de crédito eu consigo eventualmente barrar, cancelar essa compra, não é? E dentro do site é importante, já que há sempre um congestionamento por conta da quantidade de pessoas que navegam na internet, visitam os sites. Quantidade de acessos, né? Pela quantidade de acesso, o consumidor que já fez essa pesquisa prévia ou não, mas ele já pode se antecipar e fazer o cadastro no site. Não é? Se ele não tem, já faz o cadastro, porque isso vai consumir algum tempo e pode, numa dessa, ou o produto que existe, não existir mais. Nessas mudanças de tela, isso acontece bastante. Então eu tenho a oferta, mas quando eu pego o produto, coloco no carrinho, ele simplesmente não está disponível em estoque. Né? E fique atento à data limite para entrega. Isso também vincula o comerciante, faz parte da oferta e pode ser um diferencial para o consumidor. Então fique atento a isso, porque o comerciante precisa cumprir, obviamente, a entrega do produto no prazo que ele estabeleceu. Antes de eu chamar o intervalo comercial, uma questão super importante. Quais são os canais disponíveis para eventuais queixas dos consumidores? Aqui em Santos nós temos o Disque Consumidor, não é? O 0800 779 0151. Mantemos o atendimento presencial no Poupa Tempo. O PROCON tem lá o balcão de atendimento no Poupa Tempo, na João Pessoa 246 em Santos. Temos o site do PROCON e o aplicativo que também registra as reclamações. Então o aplicativo a gente brinca e diz que é a proteção na palma da mão, mas em tempos de Black Friday isso é bastante convidativo ao consumidor, que fica fácil ali, né? Ele tira a foto, inclusive, anexa e manda para a gente. Isso já cai na fiscalização e, obviamente, talvez não consigamos resolver imediatamente, mas trabalharemos essa reclamação para, nas semanas subsequentes, é o resultado da Black Friday, equacionar essa situação, seja com o cumprimento da oferta,
oferta, seja com a entrega do produto, seja até mesmo com a devolução da quantia eventualmente cobrada do consumidor. Bom, telespectador que não acompanhou tudo isso, todos esses canais de informação que o Rafael trouxe pra gente, no finalzinho do programa a gente repete para você, tá bom? O plenário do Senado aprovou na sessão desta quarta-feira novo prazo para a chamada de repatriação, onde o contribuinte que mantém recursos no exterior não declarados à Receita Federal pode regularizar a situação. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. As datas de início e término do programa em 2017 ainda não foram estipuladas pelo texto, mas conforme o projeto, a adesão deve ser feita em até 4 meses passados, 30 dias da publicação da nova Lei do Diário Oficial da União. A primeira etapa do programa terminou em 31 de outubro deste ano. Segundo o balanço divulgado pela Receita, o governo arrecadou mais de 46 bilhões referentes a multas e impostos. O envio de dinheiro para o exterior é permitido desde que seja declarado junto à Receita Federal e recolhido o imposto de renda. Hamilton. É isso mesmo, Paula. É possível o cidadão mandar dinheiro para o exterior de forma legal. Aqueles que, por alguma razão, não mandaram dinheiro de forma legal, porque tem gente que esqueceu de registrar o envio do dinheiro no Banco Central. Não basta só na Receita Federal. A Receita Federal, a pessoa registra na declaração de imposto de renda para que ela sofra os ajustes aí, se vai pagar imposto ou se não vai pagar imposto, em função daquele capital que a pessoa está remetendo para o exterior. Agora, o Banco Central também precisa ser informado. E são coisas independentes. O fato de se informar a Receita Federal através da declaração de imposto de renda não exime o contribuinte de prestar informações ao Banco Central. Aliás, a falta de informações ao Banco Central acarreta uma multa bastante grave, bastante alta, né? Aqui em Santos nós tivemos assim, bastante consultas de pessoas que têm patrimônio no exterior, tem até algum dinheiro, mas a grande questão são os bens imóveis. Como fazer para regularizar esta situação? É o caso daquela pessoa que recebeu uma herança ou fez uma compra de um apartamento, de uma casa. Como regularizar isso? Tem que ser regularizado. Antes existia o programa de regularização, agora vai voltar em 2017. A dúvida é, devo participar da regularização ou não? A minha resposta é sim. Por quê? Porque foi criado um sistema mundial onde mais de 80 países estão interligados, dando informações entre si. As receitas federais dos países já sabem, inclusive, o saldo bancário dos seus contribuintes. A Receita Federal sabe quanto cada pessoa tem no exterior. Ela espera que a pessoa faça essa declaração de forma espontânea, pague os impostos e multas, porque isso é interessante em termos de arrecadação. Há também uma outra situação que é bom que se saiba, que existem bancos que estão retendo o dinheiro da pessoa se a pessoa não provar que fez a regularização no seu respectivo país. Então, o nosso conselho é de que se faça a regularização. Quem perdeu o último regime especial, que pegue o próximo regime. É claro que a multa vai ser maior, mas é interessante, é melhor do que ficar com dinheiro irregular. Bom, os valores cobrados para a repatriação no prazo anterior eram de 15% de imposto, mais 15% de multa. O novo texto prevê aumento das respectivas taxações para 17,5% cada, entre outras modificações. Você acha que essa mudança pode inibir a arrecadação desta etapa do processo? As pessoas que não refletirem direito sobre o assunto tendem a não regularizar em função do aumento da taxa de 15 para 17,5. Por outro lado, as consequências para quem não regularizar o dinheiro e o patrimônio, não é só dinheiro, o patrimônio também precisa ser regularizado, as consequências tributárias e penais são muito graves.
Não é que a multa é pequena. A multa que a Receita Federal impõe nesses casos pode chegar a 150% do valor do dinheiro. Ou seja, se o cara tem 10 milhões lá fora, ele pode estar sendo multado em 15. Além de perder o capital lá fora, ele ainda fica devendo mais 5. Ah, mas o capital está lá fora, eu não tenho bens aqui, não tenho dinheiro aqui no Brasil. A Receita vai executar os bens que o contribuinte tiver no Brasil. Ou seja, é uma situação muito séria para o contribuinte dar de ombros. Eu aconselho todos a estudarem o regime especial e a participarem. Mesmo porque a Receita já sabe quem tem dinheiro lá fora e quem não tem. Bom, eu tenho um exemplo interessante de um telespectador que acompanha o programa aqui, Hamilton, que é o seguinte. Ele tem um valor, vamos arredondar isso para ficar mais fácil. Vamos dar um exemplo aqui. Ele tem R$1 milhão declarados no imposto de renda, ele tinha esse valor aqui no Brasil. Ele foi para o exterior, comprou uma casa, no exterior em dólar, o dólar ele valoriza, ou seja, ele tem um pouco mais. Ele vendeu essa casa e ele quer voltar com o dinheiro, ele quer voltar para o Brasil com esse dinheiro. Como é que funciona esse processo? Ele vai ter que fazer a demonstração do ganho de capital. Ele tinha um valor que foi remetido por X e no exterior ele teve um acréscimo desse patrimônio. Sim. Esse acréscimo de patrimônio é tributado pelo imposto de renda. A outra questão que também me parece que pode ter ocorrido é esquecer de ter avisado o Banco Central, de ter notificado o Banco Central sobre essa remessa. Então, no próximo regime especial, seria a oportunidade dessas pessoas regularizarem a questão do Banco Central também. Mesmo algumas pessoas acham que esse regime especial é para pessoas que estão à margem da lei. Não, esse programa, esse regime especial é justamente para as pessoas de boa fé que mandaram dinheiro para investimento, que compraram apartamentos no exterior, regularizarem, porque muitas vezes o contribuinte não sabe que ele tem que fazer declaração no imposto de renda, ele não sabe que ele tem que entrar no site do Banco Central e preencher as fichas do Banco Central, ele manda dinheiro para o exterior, tem acréscimo de patrimônio no exterior e não declara isso. Esse regime especial é a oportunidade agora desse cidadão regularizar isso pagando uma multa bem menor do que se ele fizer isso sem o regime especial. Bom, é importante, então, só para a gente, até para o Rafael não ficar muito de canto aqui na bancada, só para concluir, é importante essa oportunidade que o Brasil está dando e é importante também que você, telespectador, se regularize. Não, melhor agora. Claro, eu penso que sim. Aliás, quanto mais se deixar passar, pior vai ficar, não é? Quer dizer, isso é não só nesse aspecto, mas em outros também. Porque eu tenho uma conta que é alta, ou que eu discordo, eu simplesmente ignoro e deixo de pagá-la. Não, vai incidir multa, juros, outros encargos. E nessa parte tributária, como bem ressaltou o Hamilton, as multas são estratosféricas, né? Quer dizer, você fala ali de multas que superam até mesmo o principal. Então é algo que é ruim pagar 15%, pior pagar 17,5%, mas pior ainda vai ser pagar as penalidades, além das outras incursões que virão, não é? Então me parece que é uma oportunidade para se deixar tudo em pratos limpos, até porque esse cruzamento de informações, Paulo, ele está cada vez mais aperfeiçoado, não é? Então eu não sabia dessa informação dos 80 países que já se falam e interligam, mas aqui mesmo no cenário doméstico você vê que tudo aquilo que é feito através de transação por dinheiro de plástico, cartão, débito ou crédito, esses dados já são cruzados. Já então, são cruzados declarar aqui. Ou não é deixar legal ou aparente isso, porque a informação de bastidores eles já têm realmente. Não vai muito longe o caso do Neymar, né? Sim. O problema com o fisco, e, enfim, as coisas estão acontecendo, gente, vamos acordar, porque não tá brincadeira, não, e eu acho que depois você fica sujeito aí a grandes penalidades, é melhor a gente se regularizar.
existe a comunicação já está mundial. Agora uma informação importante, o embargo de declaração, apresentação pela defesa da prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, do PT, foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Pela terceira vez, ela e o vice Donizete Tavares, do PSD, foram afastados do cargo. A decisão foi tomada nesta terça-feira. O próprio tribunal já havia aceitado um recurso que suspendia a decisão. Devido ao processo, o presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Araújo, assumiu o comando de Cubatão. Márcia Rosa e o vice Donizete Tavares são acusados de crime de responsabilidade, abuso de poder político e de autoridade. Essa questão já virou uma novela, é a terceira vez que isso acontece no município, que não contribui em nada para a crise que Cubatão vem enfrentando, né, Rafael? Exatamente, quer dizer, sem adentrar ao mérito aqui, não é, e da atribuição de responsabilidade, se há ou não a prática de crime, isso a Justiça Eleitoral e outros órgãos estão encarregados de analisar, mas falando pelo munícipe de Cubatão, não é, e para a população de Cubatão, esse entra e sai, vai e volta, é tempo perdido, não é? Se sem isso já é difícil, a máquina pública para se movimentar consome uma energia tremenda, cada vez que entra e sai, quer dizer, eu me lembro da última ocorrência nesse sentido, né? Houve a exoneração de todos os secretários, aí a nomeação de outros, a pessoa nem esquentou a cadeira e já está saindo de novo, porque aí tem liminar que restabelece o mandato da prefeita, enfim. Então, na verdade, quem perde muito com isso é a população, porque há uma paralisação total e de serviços, o que acaba refletindo nessa qualidade dos serviços que são ofertados à população de Cubatão. Hamilton, a gente já está chegando ao final do programa, temos aí uns 2 minutos para fazer um comentário sobre essa situação de Cubatão. Economicamente, esse entra e sai, essa novela não contribui nada, como bem disse aqui o Rafael Quaresma. Complementando o que o Rafael disse, essa alternância sistemática no poder de Cubatão traz o quê? Diminuição de recursos para investimento e para custeio. A prefeitura não tem dinheiro para fazer os gastos necessários e isso reflete na economia da cidade. Os comerciantes recebem menos dinheiro porque os servidores também estão sem dinheiro. As empresas que fazem obras não recebem porque não tem obras. Ou seja, toda a comunidade sai perdendo com essa alternância de poder consecutivamente lá em Cubatão. E para não falar rapidinho da fuga de investimento também, sim, né? Porque a cidade para. Não, porque o empresário ele vai pensar, vai analisar e falar, bom, eu já não estou muito propenso a investir, né? No cenário nacional. Agora no municipal ali, com essa insegurança, é lá que eu não vou mesmo. E aí se agrava ainda mais a situação. E justo Cubatão, que é uma cidade que é um polo industrial, né? É uma tristeza ver uma situação como essa por lá. Bom, a gente já está encerrando o programa de hoje, então, como eu prometi, para você, telespectador, fique atento à Black Friday e os canais de comunicação aqui para as reclamações. Vamos voltar a essas informações e levar para o pessoal. Amanhã é dia de muito trabalho, hein? Para você, porque para mim é sexta-feira, a gente vai falar sobre Porto, mas fim de semana eu tô de folga. A gente vai colocar o Bom Dia Baixada lá para cobrir, viu, a Black Friday. Olha, seria interessante, uma boa sugestão, mas vamos levar as informações. O pessoal de casa tem o 0800 779-0151. A informação está aí no ligação gratuita de segunda a sexta, orientando os consumidores. Tá, desculpa, eu te interrompi. Vamos lá, 0800 779-0151. Também tem o aplicativo, que é algo bem moderno, que o Procon Santos trouxe, a gente já falou isso em outros programas. Isso, e está à disposição, download gratuito na Apple Play Store, na Google Play Store, só baixar e colocar. Então tá, aplicativo Procon Santos, também tem o site da Prefeitura. Lembrando que amanhã a gente fala sobre Porto. Você que tem alguma dúvida, o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã, às 8 horas. Até lá.